No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu desenho com caneta apenas. A primeira coisa que eu fiz foi separar as canetas que eu queria usar nesse desenho. Nesse caso eu escolhi a rosa, a laranja e a cor marrom para fazer essa ilustração. Após escolher as cores, o que eu fiz? Eu comecei a traçar as primeiras linhas, mais ou menos onde eu queria que começasse a ilustração. Escolhi uma ilustração simples, né? Porque como eu vou direto à caneta e não uso lápis para fazer nenhum rascunho, então eu já comecei pela cor clara, para se caso eu errasse, depois eu conseguisse contornar de alguma forma no momento que eu fosse colocar as demais cores. O legal também de você começar a ilustrar com caneta é que você começa a pensar antes de desenhar. Normalmente quando a gente usa lápis e borracha, a gente sabe que se errar, se alguma coisa sair fora do lugar, a gente pega a borracha e simplesmente apaga e começa de novo. E a caneta, ela impossibilita isso. Se você colocar um risco ali fora do lugar, depois você vai ter que contornar e saber lidar com esse risco indesejado. Para começar a desenhar a caneta, o que eu te aconselho é escolher forma simples, elementos simples, para você ir se acostumando a usar esse material e perdendo o medo na hora de fazer os seus desenhos com ele. Depois de esboçar as formas principais, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a incluir algumas luzes usando a cor laranja, né? Que foi das três a cor mais clara que tinha na paleta que eu escolhi. E foi isso que eu fiz. Comecei a traçar todas as luzes que eu consegui enxergar ou perceber no objeto. Enquanto eu estava incluindo as luzes, eu tive que fazer uma pausa dramática porque a minha caneta laranja parou de funcionar. E eu não conseguia mais usar ela e eu tive que trocar o bocal dela, né, por outra caneta marrom, para me conseguir usar a cor laranja. Após terminar as luzes, eu comecei a colocar a cor do objeto, né? Então a cor escolhida foi a cor rosa, e aí eu comecei a fazer as rachuras mesmo. E aí você vai fazendo conforme a direção do objeto ou conforme você quiser. Se você quiser seguir o objeto, tudo bem. Se você não quiser seguir, você faz de forma livre. O que importa realmente é que você se divirta no processo. Depois de incluir a cor do objeto, comecei a usar a mais escura para fazer alguns detalhes e também as sombras, né, que o objeto tinha. Então aqui eu usei para fazer aquela parte de cima da romã, sabe? Que são meio que uns raminhos, sabe? E aí fui também incluindo as demais sombras e depois retornei com a cor rosa para finalizar essa parte de cima da romã. Aqui eu já comecei a fazer os contornos com a cor mais escura, para fazer algumas marcações de sombras mais fortes e também incluir sombras ao redor do objeto, para dar meio que uma aparência tridimensional, mostrar que ali tinha algumas sombras, meio que contorno do objeto. E é isso, risca, 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 risca. E quando você achar que riscou o suficiente, você risca mais um pouco. Depois que eu terminei de colocar sombra, eu voltei com rosa só para reforçar alguns lugares que eu acreditava que precisava reforçar com a cor do objeto, né? Que no caso foi a cor rosa. E é isso. Aqui eu já estava acreditando que era o suficiente e que eu tinha feito uma artezona com 3 cores. Até o próximo.